A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa noite a todos e a todas. Sou Graciele Lins, sou advogada, conselheira federal pela bancada pernambucana. Quero iniciar cumprimentando nossos palestrantes, o doutor André Lemos Jorge, doutora Samanta Ribeiro Maia e doutora Renata Maciel. Quero também dar os parabéns ao nosso presidente Felipe Santa Cruz e ao conselheiro Rony Proz Duarte, que é meu contemporâneo aqui em Pernambuco, por esse magnífico evento que está acontecendo, que iniciou-se ontem, um evento virtual de imenso sucesso, que já alcançou um número de mais de 100 mil inscritos. O tema principal desse painel é o consequencialismo judicial e a segurança jurídica em tempos da pandemia. Consequencialismo jurídico é um assunto de extrema importância e relevância nos dias atuais. Ele foi introduzido aqui nas leis brasileiras com a entrada em vigor da Lei 13.655, de 2018, há 2 anos atrás. Ele cuidou de incluir na Lei de Introdução às Normas Brasileiras disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Conceitualmente, podemos entender consequencialismo jurídico como um conjunto de teorias que entende que uma decisão ela deve ser avaliada em seu maior ou menor grau pelos resultados que ela produz. Então, um ato ele poderia ser avaliado como justo ou injusto, como válido ou inválido, dependendo das consequências que esse ato vai produzir. A introdução do consequencialismo judicial na Lei de Introdução ao Código Civil trouxe importantes disposições sobre segurança jurídica, tema muito importante para o nosso judiciário atual. Sobre esse tema, que é muito interessante, muito caro às leis brasileiras, passemos a escutar agora o doutor André Lemos Jorge. Doutor André, ele é diretor do doutorado da Uninove, diretor de pós-graduação e pesquisa, coordenador de mestrado e doutorado em Direito, coordenador do mestrado em Direito, coordenador do Lato Sensu e Extensão, pós-doutorado, ele tem pós-doutorado em 2016 e 2018. Atividades e grupos de pesquisa em Direito Partidário e Financiamento Eleitoral pela Universidade de Salamanca. Sem maiores delongas, vamos escutar agora o doutor André Lemos Jorge. Doutor André, com o senhor. Uma boa noite a todos. Quero agradecer a doutora Graciele pelo convite, dizer que eu estou muito honrado em participar desse grande evento da OAB Federal, com mais de 100 mil inscritos, ao lado das minhas queridas amigas, professora Samanta Meia, professora Renata Mota, são minhas colegas no mestrado e agora no doutorado em Direito da Uninove, são minhas líderes de pesquisa, líderes de linha na Uninove, portanto, eu me sinto muito honrado hoje em poder dividir esse painel com 3 brilhantes juristas, mas antes quero também saudar o nosso presidente Felipe Santa Cruz, dizer da sua força, do seu entusiasmo, agradecer o convite a mim feito pelo sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, agradecer o meu amigo Rony, enfim, Beto Simonetti, Luiz Viana, em nome desses, eu cumprimento toda a diretoria do Conselho Federal da OAB. O tema de hoje é muito candente, muito atual, como disse a doutora Graciela, e eu sei que estamos falando aí para uma plateia majoritariamente de advogados e de estudantes, portanto, eu gostaria de trazer breves pinceladas, até para que respeitemos o tempo e possamos, ao final, ouvir as indagações do nosso público e debater com as nossas colegas, com as quais eu sempre aprendo muito. Aprendo diariamente com as professoras Renata e professora Samanta. Bom, queria iniciar falando sobre a nossa Constituição de 88, que trouxe um extenso rol de direitos e, de outro lado, da incapacidade
do Poder Executivo em cumprir esse programa. Confere, portanto, ao Poder Judiciário um protagonismo central na busca da população brasileira por ver implementados os seus direitos. Diante desse extenso rol e da complexidade sempre crescente das relações sociais, geradora de cada vez maiores anseios por parte da população, completa o quadro atual de ampliação das demandas judiciais. Um outro componente adicional, ainda como introdução, refere-se ao ambiente forense, ao ambiente do dia a dia das demandas judiciais, consistente ainda na falta de uniformidade, de um sem número de decisões, o que, além de retardar a pacificação de temas e descongestionar o Poder Judiciário, induz os cidadãos a tentarem toda sorte de soluções aos seus conflitos particulares. Esses vetores, doutora Graciele, têm elevado substancialmente o número de processos judiciais a níveis incompatíveis com a capacidade de processamento do sistema de distribuição de justiça, embora todos nós saibamos que os meios alternativos de soluções de conflitos venham sendo cada vez mais incentivados e prestigiados. Em decorrência disso tudo, não raro são prolatadas decisões judiciais que produzem efeitos deletérios do ponto de vista social, político e econômico. Portanto, a discussão aqui sobre a conveniência de uma maior reflexão do magistrado sobre os efeitos potenciais de suas decisões, ou seja, sobre as consequências das suas decisões, é algo absolutamente atual, importante e salutar num congresso como esse. Há, portanto, uma inegável relação entre a segurança jurídica que se persegue, uma eficiência do Poder Judiciário e o consequencialismo judicial. Eu só marquei aqui meu tempo, mas fique à vontade, doutora Graciele, para me interromper. Bom, em busca de uma maior eficiência e sustentabilidade do sistema judicial, haja vista que o problema maior da nossa Constituição Federal, me corrija, doutora Samantha, é sobretudo de eficiência. E nesse quadro atual de elevada litigiosidade, é também de sustentabilidade. Fico muito feliz porque nós trabalhamos tanto eficiência em uma das linhas de pesquisa do nosso mestrado e do nosso doutorado, e na outra linha nós trabalhamos também o conceito de sustentabilidade. Fatos são os exemplos de decisões, e a doutora Renata é magistrada, que levam em conta as possíveis consequências. Nós conversávamos antes da palestra com a doutora Renata Mota. Ela disse, olha, eu sempre procuro também levar em conta as consequências de uma opção que eu faço como magistrado, né? Extraídas, obviamente, da Constituição, da legislação infraconstitucional e da jurisprudência. Mas também notamos que muitos argumentos finalísticos, ou seja, com base no utilitarismo, nas consequências, muitas vezes se prestam a embasar decisões que se afastam da lei. E aqui reside o ponto principal e o ponto mais perigoso da utilização do consequencialismo como método hermenêutico. A crítica mais comum que se faz, portanto, ao consequencialismo tende a não distinguir muito bem entre esse consequencialismo que eu chamo dentro dos limites da lei, ou seja, aquele que utiliza da Constituição, da lei, da jurisprudência, dos precedentes, das súmulas, enfim, e daquele consequencialismo que eu chamo de fora dos limites legais. A crítica a ambos é muito parecida, muito similar. É sempre taxado como o consequencialismo tem algo intrinsecamente mal do ponto de vista ético. Remanesce difusa uma percepção, sobretudo influenciada por aquela teoria dos imperativos categóricos de Kant, de que os fins não podem justificar os meios e que as decisões judiciais, portanto, elas devem valer por si mesmas
não se admitindo que elas se subordinem a considerações outras sobre seus efeitos, a ponto de serem alteradas em substância. A norma teria, portanto, doutora Graciele e queridos ouvintes, um valor intrínseco e inequívoco, valendo por si, não podendo de modo algum ser modulada em função das consequências que ela possa vir a gerar. Portanto, o conceito, volto a dizer, do imperativo categórico na teoria kantiana, lastreado naquela idealização de valores universais, valores imutáveis, seria um impeditivo incontornável para esses críticos do consequencialismo jurídico. Ainda contribui para essa aversão, eu estou sendo um pouco mais rápido aqui para a gente poder debater depois, contribui aquela aversão latina, né, de nós que nos abeberamos na teoria do direito romano, ao chamado pragmatismo norte-americano, expresso, na maioria das vezes, na escola do Law and Economics, né? Aquela análise econômica do direito, por conciliar o direito, muitas vezes, na maioria das vezes, com princípios da ciência econômica na busca de uma eficiência. E, de certo modo, essa busca, sobretudo da escola do Law and Economics, condiciona a decisão judicial a que não se produza males desnecessários a terceiros que não são integrantes da lide. E aqui eu gostaria de tangenciar um pouco a teoria de Bentham e John Stuart Mill, o pragmatismo norte-americano utilitarista, né, que é possível, com base nessa perceptível resistência ao consequencialismo, esteja realmente essa tradição romana em oposição à common law, muito bem representada por Bentham e Mill. Eu trouxe aqui, agora vou tentar abrir, o ponto de partida de Bentham, que é um pai da teoria utilitarista, foi a crítica ao legalismo da escola analítica da jurisprudência. Pois o lema, e aqui eu trago um trecho, é a maior felicidade para o maior número de pessoas. Tal é a ética de Bentham, a ética hedonista, justamente a que proporciona o que proporciona prazer é bom e evitar o sofrimento é este o objetivo do utilitarismo. E aqui eu vou saltar, para não ficar me debatendo em teorias, para dizer que a controvérsia é longeva. O Stuart Mill opunha-se a Kant justamente nos fundamentos da ética relativa aos princípios, segundo a qual uma ação deve valer pelo princípio que a suporta, sendo diferente quais possam ser as suas consequências. E aqui eu passo a tratar sobre exatamente o tema da segurança jurídica, que é uma espécie de lastro ao nosso ordenamento, pois expressa-se pela necessidade e pela imponibilidade da observância da jurisprudência dos tribunais. Vejamos que os julgados, dos recursos especiais repetitivos, dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, assim como súmulas vinculantes, por exemplo, elas evidenciam a importância de, tanto quanto possível, garantir-se ao jurisdicionado a segurança jurídica que recomende ao jurisdicionado ou desaconselhe o jurisdicionado a tomar de decisões como o aforamento de demandas judiciais face a uma suposta previsibilidade que se almeja para a atuação do Poder Judiciário. Portanto, é útil ao jurisdicionado, conhecer de antemão a propensão dos tribunais decidirem dessa ou daquela maneira sobre determinado tema. E, portanto, na ausência de uma regra clara e específica, e ante a falta de julgados que vinculem os órgãos jurisdicionais subordinados, o magistrado precisa, e aqui é o ponto de intersecção entre segurança jurídica e consequencialismo, ele precisa extrair do ordenamento as interpretações da norma aplicável como ferramenta e técnica de se perquirir sobre os possíveis efeitos da eleição de uma dentre duas ou mais alternativas de interpretação da norma. É possível dizer, portanto,
que há, em alguma medida, a relação entre a segurança jurídica e o consequencialismo judicial, pois, dentre lá as lacunas, conflito de normas, é desejável que se obtenha do Poder Judiciário uma decisão que não apenas busque resolver a lide concretamente, mas que, diante das inúmeras alternativas, ou de algumas alternativas elegíveis, tenha-se também por objetivo não provocar o desarranjo no espectro mais amplo da sociedade que possa, de algum modo, ser afetado por essa decisão. Foi isso, inclusive, que o ministro Luiz Fux, ontem, na abertura desse congresso, sempre de maneira brilhante, sublinhou. Portanto, essa discussão, esse tema, para além de comportar aquele componente técnico sobre a discussão entre os utilitaristas, Bentham e Mill, e, de outro lado, Kant, impõe-se também em razão de haver situações em que o magistrado, por princípio constitucional e por seu dever legal de judicatura, ele obriga-se a considerar a natureza finalística, natureza teleológica, ao aplicar a lei ao caso concreto, visando, eu afirmo, inclusive, robustecer a percepção do jurisdicionado quanto à segurança jurídica, o que me parece absolutamente necessário ao desenvolvimento político, econômico e social do país. Eu não sei sobre o meu tempo, me parece que foram aí 10 minutos, mas a doutora Graciele bem ponderou que houve recentemente a positivação no nosso ordenamento jurídico do consequencialismo, mas eu queria também falar sobre o artigo 37 da Constituição Federal, para fazer um liame entre o princípio da eficiência, previsto no artigo 37, também o artigo 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, que estabelece que, ao proferir as decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências que ele pode provocar, e o artigo 8º do Código de Processo Civil, que diz que deve ser aplicado o 37 da Constituição. Portanto, e parto aí para as minhas conclusões, e falando agora diretamente, principalmente aos advogados que nos assistem, impõe ao magistrado sempre, na minha opinião, e eu respeito as vozes em contrário, a observância aos princípios da eficiência, aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, buscando sempre a realização dos fins sociais e as exigências do bem comum. Me parece que o princípio da eficiência tornou-se, isso nós estudamos bastante no nosso programa de pós-graduação da Uninove, tornou-se uma referência e um objetivo a ser alcançado não só pela administração pública, mas também, sobretudo, pelo Poder Judiciário, cujo maior desafio hoje implica conciliar a disponibilidade de recursos sempre escassos com o atendimento aos princípios da justiça e a necessidade da segurança jurídica. Portanto, no que concerne, que é o tema da presente palestra, ao Poder Judiciário, para os magistrados, tal dispositivo, o dispositivo que busca eficiência, busca uma atividade judicante com base no consequencialismo, tem também por função coibir decisões judiciais contrárias, decisões além dos limites do ordenamento jurídico, quando fundarem-se apenas em princípios abstratos, hipóteses que eu penso que a autorização talvez deva se dar com uma motivação das decisões de maneira bastante arrazoada e considerando acerca das consequências possíveis. Muitos criticam que alguns magistrados fazem, por conta do consequencialismo, um exercício de futurologia, mas eu volto a expor aquela minha distinção entre o consequencialismo dentro dos limites da lei, fora dos limites da lei, e eu prezo sempre, nos meus escritos e nos meus artigos, por esse consequencialismo, aquele que busca possibilidade dentro dos ditames constitucionais.
A bem da verdade, todos nós aqui sabemos, mas é bom que se diga por conta da nossa plateia de estudantes, é da índole do poder jurisdicional buscar resolver os litígios judiciais sem gerar outros conflitos que possam induzir a novos litígios. Portanto, esses dispositivos citados pela doutora Graciele e também por mim só vieram a aclarar o que antes era intuição funcional. Mas tantas foram as situações, e ultimamente com tantas decisões contraditórias, decisões com bases unicamente principiológicas, sem o devido arrazoado, que as decisões judiciais não consequentes, elas acabaram fora dos limites legais, delas advieram novas ondas de conflitos que foram judicializados, o que compromete novamente o sistema de eficiência, de modo que tudo está imbricado. A decisão, portanto, lastreada no consequencialismo, ela continua a gerar entre nós, operadores, uma grande inquietação. Mesmo após a positivação dessas regras. E eu encerro dizendo que o que não se... Meu tempo aqui já apitou, o que não se pode negar é que, mesmo com todas essas divergências filosóficas e as dificuldades de implementação da hermenêutica com base no consequencialismo, há uma regra básica que impõe ao Poder Judiciário a busca da eficiência, que pressupõe um ato decisório em tempo razoável e que não descure do dever de considerar as potenciais consequências da sua decisão. Eram essas as minhas considerações iniciais para respeitar o tempo, e na segunda parte do nosso debate, eu acho que expus aí os principais pensadores, né, esse debate entre Kant e os seus imperativos categóricos, e, de outro lado, os utilitaristas, Bentham e Stuart Mill, para que nós possamos olhar hoje a situação do Poder Judiciário brasileiro em busca de uma judicatura mais eficiente, mais célere e que busque, dentre dos princípios da lei, as consequências das suas decisões que garantam maior segurança jurídica ao jurisdicionado. Eram essas as minhas considerações iniciais. Doutor, é muito boa a sua palestra, perfeita. Agradeço muito a sua participação. E agora passemos a escutar a doutora Samanta Ribeiro Meyer. Doutora Samanta, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, muito obrigada, doutora Graciele. Gostaria, antes de mais nada, de parabenizar o presidente da OAB, doutor Felipe Santa Cruz, os conselheiros, na sua pessoa, doutora Graciele. Fico muito feliz de estar num painel presidido por uma mulher, de um estado tão querido, que é Pernambuco, estar ao lado dos meus colegas, meu diretor, doutor André Lemos Jorge, doutora Renata, meus colegas de programa de mestrado da Uninove. E é sempre uma tarefa muito difícil falar depois do meu diretor, doutor André, que de uma maneira tão brilhante, né, e com tanto conteúdo expôs o tema do consequencialismo jurídico e de segurança jurídica. E gostaria de parabenizar a OAB pela escolha desse tema no momento tão crucial que estamos vivendo, que é o da pandemia do Covid, né? Que trouxe tanta mobilidade, complexidade social, uma situação excepcionalíssima, no qual toda a sociedade clama por uma busca de segurança jurídica. Como a doutora Graciele falou, e o professor André, o consequencialismo jurídico foi introduzido expressamente no nosso ordenamento jurídico em 2018, mas ele sofreu uma expansão a partir dos estudos do Law and Economics, que é justamente o quê? Se buscar, não só nas decisões judiciais, mas também nas decisões administrativas, verificar as consequências dessas decisões quando se está diante de casos de grande repercussão econômica e social, ou seja, busca-se impor ao juiz e ao administrador a análise das alternativas existentes, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que o próprio Friedrich Miller, naquela teoria estruturante do direito, ele já dizia que o compromisso dos juízes
centraliza-se na concretização do direito, na ideia de uma busca de eficiência, de um programa de resultado. Quando essa lei, né, que mudou a lei de introdução às normas brasileiras, ela deixa isso claro, num primeiro momento, ela gerou uma certa polêmica e ela levou a dois extremos. Aqueles que entendiam que eu jamais poderia aplicar o consequencialismo jurídico, porque ele refletiria uma agressão aos princípios, uma submissão do direito, à economia, às ciências fora da ciência jurídica, e aqueles que entendiam que eu deveria decidir apenas levando em consideração os aspectos econômicos e sociais. Isso foi até objeto levantou-se a constitucionalidade da própria lei, num parecer do TCU, mas é importante deixar claro que a elaboração da Lei 13.655 foi precedida de um amplo debate, de audiências públicas, não foi algo que surgiu do nada, ou seja, ela foi fruto de uma maturidade, né, de um debate, de uma busca da sociedade, justamente porque por segurança jurídica, ou seja, por estabilidade, uma previsibilidade das decisões. Quando o artigo 20 ele estabelece que o juiz não decidirá com base em valores jurídicos abstratos, ela não quer de modo nenhum dizer que o juiz não pode decidir com base nos princípios, que são as vigas mestras do nosso ordenamento, mas sim evitar aquelas decisões baseadas em conceitos extremamente vagos, como supremacia do interesse público, dignidade da pessoa humana, que são muito difíceis de serem concretizados. Nós sabemos que os princípios são mais abstratos e genéricos do que as normas e, portanto, demandam uma interpretação maior, mas é necessário que a decisão judicial estabeleça parâmetros para que ela possa ser cumprida. Quando ela é baseada única e exclusivamente em valores muito vagos, acontece aquela situação que nós, advogados, odiamos, né? Ganhou, mas não levou, ou seja, fica difícil aplicar os efeitos dessa decisão. Então, essa ideia do consequencialismo jurídico veio justamente para promover o valor da segurança jurídica e para trazer, digamos assim, um estado de cognoscibilidade, ou seja, o direito deve ser claro e preciso. Confiabilidade, o direito deve ser estável. Calculabilidade, ou seja, eu tenho que ter uma transição, proteger a transição do presente para o futuro, ou seja, que eu consiga prever os efeitos dessa decisão, né? Não quer dizer que eu só tenha que decidir com base em elementos políticos, mas os elementos políticos devem fazer parte da decisão, principalmente quando a gente leva em conta uma decisão administrativa. Eu não posso tomar uma decisão administrativa, né, em nome do Estado, sem pensar nas consequências sociais e econômicas advindas dessa decisão. Quando eu trago isso para o Poder Judiciário, principalmente para o Supremo Tribunal Federal, que decide no controle abstrato de constitucionalidade, que as decisões têm efeito erga omnes e vinculante, é necessário que o Supremo se atente para as consequências dessas decisões, que influenciam na governabilidade, que influenciam na economia do país, e que fazem parte da nossa vida. Isso não quer, de forma nenhuma, estabelecer uma submissão à economia ou à sociologia, não, mas esses elementos entram na interpretação da norma. E o importante de você perquirir essas consequências econômicas, sociais da decisão, é importante porque o que ela traz para o sistema? Ela traz a responsabilidade do magistrado ao proferir a decisão, ou seja, ele sabe quais são as consequências advindas daquela decisão, ou seja, o nosso sistema constitucional já impõe ao magistrado o dever de fundamentar a sua decisão, de motivar, mas com o consequencialismo, isso fica mais evidente no processo decisório do magistrado. Como bem colocou o professor André Lemos Jorge, de certa forma, não deixa de ser uma aplicação do próprio princípio da proporcionalidade do Robert Alexis. Nós sabemos que toda norma possui mais de uma interpretação, comporta mais de uma interpretação. Então, o que se impõe ao juiz? Que, dentre as várias alternativas possíveis, que ele dê privilégio àquela que gere menos consequências econômicas e sociais. Isso ele faz aplicando a proporcionalidade, ou seja,
seja, é um meio exigível, rola o outro direito em comum do magistrado, é muito importante que o consequencialismo não seja aplicado de forma retórica, ou seja, decido desta maneira, tendo em vista a grave repercussão econômica. Isso não é aplicar o consequencialismo. Aplicar o consequencialismo é você pormenorizar quais são essas consequências. Então, nesse sentido, o papel do advogado ganha relevo, porque quem vai trazer ao processo esses elementos fáticos? O advogado. Olha, se o senhor fecha essa empresa, você vai ter a demissão de tantos e tantos funcionários, tem um impacto econômico X, isso vai significar uma redução de impostos Y. Esses estudos técnicos são trazidos pelo advogado, né, para que somos nós que movimentamos a justiça, e o juiz tem que levar em consideração nessa visão consequencialista. Isso leva ao quê? A um ganho da qualidade das decisões, tanto judiciais quanto administrativas. Nós estamos aqui falando de estudos técnicos, econômicos e científicos. O que o professor André bem colocou é que não está em nenhum momento aqui se defendendo a não aplicação, a violação à letra da lei. Pelo contrário, deve-se privilegiar sempre a vontade do legislador e a letra da lei. O que nós estamos querendo é dar maior eficiência e preservar a segurança jurídica e a boa-fé. Nesse sentido, a gente já pode dizer que, mesmo antes da lei de 2018, no controle abstrato de constitucionalidade, o consequencialismo entrava de uma maneira implícita. Quando na lei que disciplina o procedimento da ADI, da ADC e da ADPF, eu tenho a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão. Ou seja, eu posso declarar a inconstitucionalidade, mas manter a lei no ordenamento jurídico, só pronunciando a sua nulidade a partir de uma data fixada pelo STF. O que era justamente isso? Levar-se em conta que, muitas vezes, a declaração de inconstitucionalidade daquela lei, a retirada do ordenamento jurídico, ia causar graves consequências econômicas, sociais, que era necessário mantê-la no ordenamento jurídico por mais um tempo. Isso, ou seja, é uma visão consequencialista. O que a gente impõe, o que entendemos que ser o verdadeiro consequencialismo jurídico e também administrativo, é a necessidade de estabelecimento de parâmetros, né? E nós poderíamos até afirmar que, quando eu estou diante de uma decisão no âmbito do Estado administrativo, onde eu não consigo verificar esses parâmetros, isso poderia levar até a nulidade dessa decisão por meio de uma ação popular, ou no caso de uma decisão judicial, pela sua nulidade por uma falta de fundamentação. O que a gente entende como limite para a aplicação do consequencialismo jurídico é o quê? Que ele não seja fruto apenas do subjetivismo, que ele venha acompanhado de estudos técnicos, de dados empíricos nessa decisão, e que se respeite a letra da lei. Aí, tentando juntar, né, nesse momento que a gente está de pandemia, né, e só para suscitar aqui discussões para os nossos estudantes e advogados, nós poderíamos pensar, por exemplo, numa decisão de uma prefeitura ou de um estado que estabelece o lockdown, né? Será que essa decisão de estabelecer o lockdown leva em conta as consequências econômicas e sociais dessa decisão? Ou seja, ela vem precedida, digamos assim, de um estudo orçamentário, de um estudo científico, das consequências de se fechar ou não um estabelecimento, porque esse tipo de decisão, eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou suscitando aqui uma discussão. Nós temos vários direitos constitucionais e fundamentais em conflito. Eu tenho o direito à saúde, que é um direito social, mas eu também tenho direito à livre iniciativa, eu também tenho direito ao trabalho, eu também tenho direito à liberdade de locomoção, todos dentro da Constituição, e nenhum deles em conflito com o direito à vida. Todos eles, né, dizendo respeito ao direito à vida. Então, essa é uma decisão em que teria que ser precedida de estudos e de material para que não só o agente do Estado pudesse decidir, mas muitas vezes o juiz, porque se a gente verificar durante esse período que nós estamos vivendo, muitas dessas questões foram judicializadas, foram levadas ao judiciário, e o judiciário teve que decidir se mantinha o lockdown ou não.
Ou, por exemplo, uma ação judicial em que o empresário pede para não pagar um tributo, dizendo: eu fui impedido de abrir o meu estabelecimento, eu tive que demitir funcionários, eu não consigo pagar imposto, e eu não trabalhei, não foi porque eu não quis, foi porque me proibiram de trabalhar. Ou seja, qual é a decisão que se deve tomar levando em conta as consequências sociais e econômicas? Eu poderia levar também, citando mais um aspecto polêmico aqui, monta-se um hospital de campanha ou não, ou se melhora, se amplia os leitos dos hospitais públicos já existentes. O que é, pensando em termos econômicos e sociais, que passada a crise vai beneficiar melhor essa sociedade? Porque nós estamos falando do emprego de dinheiro público, que tem que ser tomado rápido, decisões têm que ser tomadas rapidamente, mas que tem consequências. Será que eu posso responsabilizar depois esse agente público por ter aberto um hospital de campanha sem ter melhorado o sistema de saúde já existente? Isso se demonstrou um fracasso? Será que eu posso acionar o Poder Judiciário, digamos, entrando com uma ação contra o Poder Público que reduziu a frota de ônibus? Isso fez com que pessoas fossem infectadas pelo vírus porque não tinham o distanciamento social existente? São questões que envolvem tanto o aspecto administrativo, mas o judicial, porque a gente vive um momento de judicialização da política em que o magistrado tem que decidir. E quem fornece os elementos para o juiz? Os advogados. Nós é que vamos atrás do material técnico, de tudo, para convencer o juiz de que nós temos razão num ou no outro. Professor André, como sempre, penso que o consequencialismo é inevitável e que ele deve ser tomado com cuidado, na dose certa, porque nós estamos num momento em que o direito serve à sociedade e não o contrário. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Samanta. Muito boas suas colocações, a visão prática do consequencialismo, e realmente é isso que a gente deve ter em mente, né? Muito estudo e observar aí essas decisões que não podem ser genéricas, pelo menos o mínimo de fundamentação a de conter. Mas eu me empolguei tanto nas falas que eu omiti o seu currículo e eu preciso sanar essa falha. A doutora Samanta Ribeiro Meia, ela é advogada, indicada para o Conselho do Itaipu Nacional em 2017, para o cargo é técnica, tendo em vista suas qualificações profissionais. Possui doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2008, e mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, também de São Paulo, em 2002. Atualmente é professora da Universidade Uninove, em São Paulo. Doutora Samanta, muito obrigada por sua presença e sua participação aqui conosco. E passemos agora, então, a escutar a doutora Renata Mota, Mota Maciel. Doutora Renata, ela é juíza da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem em São Paulo, professora do programa de mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho, a Uninove, professora na Escola Paulista da Magistratura, juíza titular da 2ª Vara Empresarial, como eu já falei, e também doutorada em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, no ano de 2016. Doutora Renata, será muito interessante a gente ouvir agora a visão de uma magistrada sobre esse assunto. Com a senhora está a palavra. Obrigada, doutora Graciele. Cumprimento a doutora em seu nome e todos os demais, né, membros da OAB. Agradeço o honroso convite. É uma alegria, né, como professora da Uninove e como magistrada, poder participar desse painel. Cumprimento os meus colegas de docência, o professor André e a professora Samanta, que estão sempre comigo. E pensando aqui nesse painel, Samanta, curiosamente, eu fiquei pensando que nós passamos o semestre inteiro praticamente lá com os nossos alunos, discutindo no grupo de pesquisa exatamente os efeitos. Nós não chamamos exatamente de consequencialismo, não demos esse nome, mas nós tratamos, sim, de uma forma altamente consequencialista de todos os efeitos da pandemia nas mais diversas áreas, né? Os meus alunos lá produziram trabalhos nos mais diversos temas, e todos com uma tônica muito peculiar, e que o André e você ilustraram muito bem quando falavam da importância de pensar nas consequências, sobretudo num momento como esse, né? Aqui na minha fala eu vou misturar um pouco de professora, mas não tem como não falar como magistrada também, porque o meu dia a dia é receber
demandas, disputas que decorrem exatamente dos problemas da Covid. E é muito interessante, eu adoro, a Samantha sabe, quando ela me convida para as bancas mais do direito constitucional, eu adoro porque eu sempre aprendo, estou mais ligada ao direito privado, ao direito empresarial, mas eu aprendo sempre muito porque, ao ver a preocupação de vocês com as decisões, e claro, dos tribunais superiores, mas também as decisões com repercussões na sociedade, decisões muito ligadas ao interesse público, eu percebo, né, Samantha e André, que a gente está falando da mesma coisa, porque, na verdade, eu pego as demandas de direito privado, as ações individuais, os problemas individuais, os casos concretos, mas nesses casos concretos eu também preciso pensar na repercussão disso de maneira geral. Em tempos como esse de pandemia, eu tenho dito, e é verdade, os juízes acabam sentindo isso, né? É tentador quando você recebe um problema, é tentador resolver o problema de quem está pedindo, né? Não quero mais pagar a energia elétrica por conta da pandemia, o meu comércio está fechado. É tentador conceder um tipo de tutela dessas. Só que qual que é o grande risco? E talvez por trabalhar no direito empresarial, eu já conviva com isso há mais tempo, né? Mas que é exatamente a consequência jurídica de uma decisão, e essas decisões estão massificadas, estão sendo judicializadas, e isso gera, em uma palavra, insegurança jurídica. E tudo que nós não precisamos num momento como esse, num momento de tantas incertezas, é de insegurança jurídica. Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça e tento, não digo que consiga em todas as vezes, mas para mim é muito clara a necessidade do Poder Judiciário levar serenidade e segurança jurídica ao prolatar suas decisões. E como eu gero segurança jurídica? Vocês referiram à lei de introdução, né, as normas do direito, a alteração que foi feita, que, num primeiro olhar, ela pode estar mais voltada ao direito público, às decisões de direito público, mas, por outro lado, se a gente perceber essa lei aliada a uma interpretação que pode ser de análise econômica do direito, mas que seja uma análise com base na alocação de riscos que foi feita pelas partes, aqui eu falo mais do direito privado, fica muito claro que, muitas vezes, as partes já alocaram risco no momento da contratação. É claro que ninguém previu uma pandemia, não haverá uma cláusula, não peguei um contrato que dissesse, em caso de pandemia, vamos dividir os prejuízos. Mas isso não significa que você não tenha alocação de risco. Eu dou sempre um exemplo que me parece muito, muito peculiar, que são os contratos chamados take or pay. O que são os contratos take or pay? Né? São os contratos um take mínimo de pagamento. Então, você consumindo ou não, você vai pagar um take mínimo. São os contratos take or pay. Nesses contratos, houve uma alocação de risco muito clara, o que eu ganho e o que eu perco. E agora, em tempos de pandemia, é muito comum eles serem levados ao judiciário, sob a alegação, obviamente, que os comércios e as empresas estão com faturamento reduzido ou até sem faturamento em alguns meses, e querem, então, que o judiciário emita aí uma decisão, prolate uma decisão, dizendo não precisa cumprir esse contrato. Né? E aqui não se trata de uma posição ou outra, a gente pode adotar uma ou outra posição, mas o que é importante é entender as consequências jurídicas disso no mercado. Sim, o juiz tem que saber que o mercado é altamente influenciado pela segurança jurídica que ele proporciona ou não. Eu sempre falo, né, o investidor, o professor André, a professora Samantha, se vão atender no escritório um investidor, a primeira pergunta que o investidor faz é, escuta, como é que funciona no teu país o judiciário? Se não me pagarem, eu vou receber de volta? Tem um sistema de execução? Aí vocês vão falar, não, tem Bacen Jude, ele vai falar, nossa, que moderno esse país, faz o Bacen lá na conta, nossa, que evoluído. Mas a segunda pergunta que ele vai fazer, mas os juízes cumprem as leis, porque vocês vão contar todas as leis que existem, né, Samantha? A lei de introdução, a Constituição, mas eles vão perguntar, mas no teu país os juízes cumprem a lei? E é nessa hora que a gente percebe a importância, não só nessa hora, mas isso ilustra muito bem a importância do judiciário fomentar a segurança jurídica. Né? A autonomia da vontade parece algo, não, mas tem o interesse público, a função social do contrato. A Samantha falava da questão das normas, a gente tem conceitos jurídicos indeterminados, mas, assim, a aplicação disso pelo judiciário não pode perder de vista
de forma nenhuma, a lógica do mercado. E num momento de pandemia, eu repito, é tentador você tentar resolver as questões fazendo, eu brinco assim, eu ponho entre aspas, justiça. Juiz adora fazer justiça. Aliás, não é um juiz que faça concurso que não seja um pouquinho, né? Mas justiça não é ser justiceiro, né, Samantha? E muitas vezes, se você não toma cuidado, é isso que você está fazendo, né? Numa tutela, eu sempre falo, a tutela de saúde, ou a tutela agora em tempos de pandemia. A forma como ela chega e é colocada no colo do magistrado é muito realmente tentadora. Agora, ele precisa olhar um outro lado, ele precisa entender que é um efeito em cascata que vai gerar repercussão nesse mercado. E eu tenho refletido bastante sobre isso, eu acho importante falar, né? Se a gente não tomar cuidado com a forma como nós vamos manejar, e aqui eu falo de contratos, né? A forma como vamos interpretar os contratos no Brasil, nós corremos o risco de gerar uma insegurança que vai ter uma repercussão muito prejudicial por muitos anos. Nós já estamos em crise, nos manteremos em crise por algum período, mas vamos sair dessa. A pandemia vai acabar e nós vamos superar isso. Agora, a forma como nós vamos tratar a manutenção dos contratos e como nós vamos manejar essa realocação aí de prejuízos, porque hoje eu faço bastante audiência virtual agora por conta da pandemia, acabo marcando muita audiência justamente para trazer um método alternativo para resolver o problema das partes sem precisar impor decisões pelo judiciário, né? E nessas audiências fica muito claro, nós estamos trabalhando com perde-perde. Aqui ninguém está ganhando, é diferente de um cenário antes de março, quando eu fazia audiência com 2 empresários, e era lá um querendo ganhar mais do que o outro, um não querendo sair da posição. Agora, os 2 estão com um problema comum, que é a pandemia. Então, pensar no consequencialismo, pensar na repercussão das decisões, eu acho que para muito além dessa preocupação que a Samantha e o André trouxeram das questões de direito público, envolve também as relações de direito privado. E vejam, parece inofensivo, né? Uma decisão de um caso concreto, só que é uma decisão, outra decisão, o juiz lá em Brasília, o juiz em São Paulo, o juiz em Santa Catarina, e quando se vê, você gera um estado de insegurança, gente, que eu percebo isso pela quantidade de decisões que chegam assim, quero a tutela para não pagar tal coisa. E aí vem um monte de decisões de todos os lugares do país, cada uma de um jeito, cada uma de uma forma, né? Então, o cuidado que se deve tomar para trazer e garantir a segurança jurídica. Me parece que essa é a maior contribuição que o judiciário pode dar num momento tão difícil como esse, né? Então, eu encerro a minha fala um pouco mais breve, mas para dar tempo da gente poder debater um pouco também, e agradeço mais uma vez o convite da OAB, realmente fiquei muito honrada, um evento de uma magnitude tão grande, e como professora da Uninove, também como magistrada, para nós é realmente uma grande oportunidade de debater sobre esse tema. Muito obrigada, doutora Graciele, e devolvo a palavra à senhora. Eu que agradeço, doutora Renata, muito boa a sua fala também, e assim, é interessante a gente conhecer essa visão do judiciário brasileiro, né? Eu advogo, basicamente, muito com empresas, e a gente já está verificando a alteração dos próximos contratos, né? Já está havendo uma inclusão de cláusula de previsibilidade de pandemias, com exceção de suspensão de contrato. Então, o mundo termina mudando. As consequências realmente que essa pandemia trará serão muitas e serão variadas, e a gente ainda vai passar um tempinho até ter a sensação de tudo se concretizando, mas certamente os contratos passarão por grandes modificações. Caros, temos ainda 10 minutinhos, eu queria devolver a palavra para vocês, para considerações finais. A gente volta bem rapidinho para o doutor André, na sequência a doutora Samantha, finalizando com a doutora Renata, para a gente encerrar esse painel, ok? Devolvo a palavra ao doutor André para suas considerações finais. Ok, eu quero agradecer, eu estava ouvindo minhas colegas e eu sempre aprendo com elas. Eu gosto mais de ouvir do que falar, mas na nossa missão de professor de estrito senso, a gente também tem de falar um pouco, né, orientar os alunos de mestrado e de doutorado, mas ouvindo eu aprendo muito. E eu me recordei aqui na fala das 2 professoras da obra do Bauman, que a gente sempre utiliza nos processos seletivos do nosso mestrado, e o Bauman trata lá da modernidade líquida, né, dessa sociedade pós-moderna. E eu
tentei fazer aqui mentalmente, quero que elas me corrijam, um liame entre essa sociedade que nós vivemos hoje, em que tudo se baseia em eu ter direito e outro não, em que os meus anseios são mais urgentes do que o do próximo, e as pessoas com isso levam ao judiciário, foi um pouco do que eu falei no início, toda sorte de demandas. Fiquei até surpreso em a doutora Renata dizer que recebeu um contrato prevendo a pandemia, ou seja, as pessoas estão, hoje em dia, se instruindo e trocando informações mundialmente com muita velocidade. É isso que o Bauman fala da sociedade líquida. Me parece que, nesta toada, em as pessoas quererem tudo nesse momento, garantidas aí pela norma programática esculpida na Constituição Federal, as demandas que chegam são as mais variadas possíveis. Portanto, os magistrados também têm de responder a isso, eles não podem se negar. De modo que a profusão de demandas e a diversidade dos julgamentos, são 17 mil juízes, me parece, no Brasil. Então, realmente, isso gera uma insegurança jurídica muito grande. O que eu reforço sempre, eu sempre termino minhas falas com base na educação, né? Acho que eu estou já ficando repetitivo nisso. Talvez o ensino jurídico seja muito importante nesse momento para que a gente coloque o consequencialismo nos eixos. Aquele consequencialismo constitucional, legal, seguindo o que diz a jurisprudência, seguindo o que diz os precedentes, de modo que os advogados demandarão também com mais responsabilidade. Eu não vou pedir tudo, como era uma crítica muito comum que se fazia à justiça trabalhista, né? Que a pessoa ia lá, pedia tudo e não tinha a litigância de má-fé, e os juízes tinham de julgar aquilo, o que acabou também por assoberbar aquela justiça. E hoje a gente vê isso também no mundo aí empresarial, bem dito pela professora Renata. De modo que eu encerro dizendo que o ensino jurídico hoje é muito importante para que a gente possa moldar essas novas gerações de advogados e também dos magistrados, e a gente possa, nessa relação processual, trazer um pouco mais de segurança jurídica, o que acarretará na tão sonhada, tão desejada eficiência por parte do Poder Judiciário. Eram essas as minhas considerações, doutora. Eu não sei o do tempo, então eu estou falando rápido para poder ouvir as professoras. Obrigada, doutor André. Assim, não mude sua final de fala, porque eu acho que a educação é o futuro do Brasil. Na minha opinião, realmente, quanto mais educação, quanto mais cultura o povo brasileiro tiver, um melhor país certamente a gente construirá. Doutora Samanta, com a senhora agora, 3 minutinhos para considerações finais. Sim, queria agradecer, é sempre bom ouvir os meus colegas, aprender com eles, parabenizar mais uma vez a OAB pela escolha do tema. Eu acho que o consequencialismo jurídico, no momento atual, é um tema a ser estudado e debatido, como fizemos hoje nesse painel, e o que nós defendemos aqui é um consequencialismo que busca a segurança jurídica, que busca responsabilidades das decisões, sejam administrativas ou sejam judiciais, mas que impõe aos advogados uma tarefa, a de buscar esses elementos, esses estudos, esses estudos técnicos, os impactos das decisões, para munir o magistrado de todos os elementos para que ele possa decidir da melhor forma possível, sempre tendo como limite, né, a lei, o objetivo da lei, mas aproximando o Poder Judiciário das demandas da sociedade. Quem faz isso é o advogado e a magistratura. Então, eu acredito que esse seja um bom caminho a ser seguido. Muito obrigada, doutora Graciele. Sempre foi um prazer conhecê-la e um prazer dividir esse painel com os meus colegas tão queridos. Eu que agradeço, doutora Samanta. Muito obrigada pela participação. E agora vamos, por fim, escutar a doutora Renata também para suas considerações finais. Bom, eu finalizo agradecendo a oportunidade de ouvir, e nessa parte final aí o professor André, a professora Samanta falando da importância, eu acho que a advocacia e a magistratura e o Poder Judiciário, e nunca, né, eu sempre falo, a pandemia nós não estamos vendo nada, obviamente, de positivo na pandemia, mas talvez um legado que já se mostre, já vem se mostrando, e eu e a Samanta a gente tem conversado bastante sobre isso,
é a questão dos métodos alternativos de resolução de disputas, que já são debatidos há muitos anos, mas nunca o campo foi tão fértil. Curiosamente, num momento de caos como esse, nunca o momento foi tão fértil para soluções consensuais de resolução de disputas. E a advocacia e o Poder Judiciário, juntos, e na verdade esse não é o primeiro evento que eu participo, junto com advogados, com uma fala comum. Quando o André fala, o advogado fazer o requerimento até entender as consequências do que está pedindo, facilitar a atividade do próprio judiciário, entender que a gente precisa, e no momento de pandemia isso fica muito claro, eu falo, são perdas, nós estamos discutindo perdas, ninguém está ganhando. Essas audiências que eu faço fica muito claro, ninguém está ganhando. Então, é o papel do advogado que fica cada vez mais ressaltado, não há justiça sem advogado, né? Isso é óbvio, mas é preciso ser dito, não há justiça sem advogado, o Poder Judiciário é mais um ator, não é o ator, é mais um ator nesse cenário. Então, quando o André fala, eu fico até emocionada, André, sinceramente, porque você como professor, e é professor de vocação, então é muito bonito de te ouvir mesmo falando, a nossa função como professores, eu sei que tem alunos aqui ouvindo, de que nós ensinamos nas nossas universidades os alunos, os estudantes de direito, de que advogados não servem apenas para propor ações, né, pretensões resistidas que levam a litígios, né, e que nasce o litígio e vai para o judiciário. Advogados servem para resolver e auxiliar na resolução de disputas, e essas disputas podem ser resolvidas no judiciário, mas também e sobretudo fora do judiciário. E termino minha fala dizendo a vocês algo que eu tenho repetido, e é curioso ouvir uma juíza falando isso, mas eu acho que justamente por ser juíza é importante dizer. Em momentos de pandemia, eu tenho a plena convicção, por ter percebido, e é empírica essa minha constatação, de que as soluções, ou as melhores soluções, não estão necessariamente nas minhas mãos. Elas estão nas mãos das soluções consensuais, e para isso é preciso de advogados com essa visão. Então, eu termino fazendo esse agradecimento até pela fala dos meus dois colegas, que realmente e me emociona, não é sem nenhum assim, exagero, mas é porque realmente eu acredito que a nossa função como professores é fomentar uma nova geração que entenda que não é só litígio, não é só judicializar tudo, é resolver disputa. Essa é a nossa função como operadores do direito. Então, agradeço mais uma vez e devolvo a palavra à doutora Graciele. Muito obrigada. Que bom, doutora Renata. Realmente, a solução administrativa dos conflitos seria uma excelente saída se ficar como consequência realmente da pandemia. Como seria mais fácil a nossa justiça, como diminuiria o acesso, os processos que se avolumam, se os advogados e as partes também tivessem essa consciência, né? Nosso painel está finalizando, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer muito a vocês três, que abrilhantaram, de fato, sem nenhum exagero, esse painel. E convido também todos a participarem amanhã do terceiro dia do evento. Vai ser um dia de mais palestras, de muitos trabalhos, e será certamente tão bom quanto hoje. Muito obrigada a todos que estão participando. Uma boa noite.